casa. Então, assim, todos os lugares que a gente ia morar, tinha que ter essa biblioteca. Minha irmã acabou de sair daqui, ela é 10 anos mais velha que eu. Mesmo que a gente ficasse as duas no mesmo quarto, uma criança pequena e uma adolescente, não tinha problema, contanto que um espaço da casa fosse a biblioteca. Isso porque era pai, mãe, escritores, os dois precisavam desse espaço onde tivesse todo o seu trabalho organizado, que era um espaço, inclusive, meio proibido para os filhos, né? Assim, não era muito interessante que a gente estivesse ali. Eles tinham uma organização bem própria deles, e principalmente o meu pai tinha, minha mãe é bem mais organizada no sentido tradicional da palavra, mas meu pai tinha a lógica dele, que é o que a gente consegue ver ali naquela foto da biblioteca. Vamos lá, em vez de ficar parada aqui falando, tem coleção, por exemplo, a série de estudos, que é fundamental, livros de estudo eles se interessavam muito pela cultura greco-romana, livros sobre semântica, livros de filosofia, livros religiosos, né? Não dá para esquecer que um período ele foi seminarista, então ele começou a se interessar por religião. Então ali, aquilo ali até eu fiz questão de colocar, porque tem o Bhagavad Gita, o Alcorão, a Bíblia, entendeu? Para ele é interessante porque tudo é cultura. Então aí a forma que cada cultura contava a sua história através da sua religião, para ele era fundamental, assim. Então isso sempre estava fomentando. Mas tinha o outro lado, o aspecto que era o lado social dele, e que funcionava no bar. Então, assim, tinha muitos artistas na época que se encontravam, por exemplo, vinha o Augusto, etc., ou vinha o Caetano tocar em Curitiba, etc., terminava todo mundo, ou no Bar Palácio, ou no Bar do Alemão, ou ia para o Stuart. E era nesse momento de socialização que não excluía a família é junto, né? O que eu dormi com aquelas cadeiras juntinhas, assim, no bar, assim, no colinho deles, não tá no gibi. E aí ele acabava aqui tendo ideias. Então aqui no meio tem desde desenho de criança que estava junto, acho que é meu, inclusive, aquilo ali, até assim coisas sobre função poética, esboços de cursos que ele ia dar sobre literatura, esboços de poemas, besterol, tem besterol no meio. A gente fez questão também de deixar misturado, porque assim, justamente para as pessoas poderem entender um pouco como que era esse funcionamento da produção, né? Da produção em si, como uma pessoa dessa produzia de diversas formas. Então, e essa coisa dele ser meio precoce também, é até engraçado, assim, porque ele tinha um lado também que sempre foi muito ligado à geração dele, mas ele chamava muita atenção da geração anterior. Então, o 40 Cliques, que é um trabalho que foi feito de fotografia de Curitiba com poesia, dá pra ver que ele tá ali com 20 e poucos anos, né? Acho que ele não tinha 30 de jeito nenhum, né? Tá do lado do Jacques Pires, que já era um senhor que escolheu ele como poeta para dialogar com as suas fotografias. E ele também acabou com essa coisa de ler as biografias e querer saber do histórico de cada um e do contexto criativo de cada um também, acabou produzindo biografias, né? Então ele escreveu a biografia de Bachot, Jesus, Cruz e Souza e do Trotsky, né? Isso, e a do Trotsky inclusive começou porque a minha irmã na época estava no colégio e ela estava estudando a Revolução Russa e ela fez uma simples pergunta de como tinha sido a Revolução Russa. E isso fez com que ele passasse mais ou menos a noite inteira explicando para ela tudo o que tinha sido e tudo como o Trotsky tinha sido fundamental. Meu pai foi uma das pessoas que fundou a Libelu, que depois gerou o PT do início, não esse PT de agora, lá, com seus primeiros ideais, seus primeiros princípios, que está ligado ao Pacto Internacional, com vários ideais, enfim. Minha mãe conta que uma das coisas que meu pai fez, um dia foi chamar ela e falar assim: Alice, vem aqui, o que eu vou deixar de herança para as minhas filhas é isso. E mostrou os dicionários, porque nesse período pré-internet, pré-computador, etc., cada informação tinha que bater informação e cada coisa, ainda era época, tinha que ter enciclopédia para fazer trabalho de escola. Então, assim, para ele ia recorrendo de uma tradução, por exemplo, uma pessoa traduzia um poeta japonês que ele gostava, ele desconfiava já do cara, não, mas esse cara ele é muito
ele gosta de simbolistas, então eu tenho um monte de rococó, aqui eu quero o original. Ia comparando a tradução do cara com o inglês e do japonês para chegar nas traduções dele. Então, nesse processo, daí ele acabou pegando um período que foi logo quando eu nasci, assim, que ele foi chamado pela Brasiliense para fazer traduções. Então, ele traduziu do inglês, do japonês, traduziu John Lennon, traduziu vários livros, inclusive traduziu o Satiricon, né, do Petrone, enfim, tem bastante coisa. E é bem interessante, tem todo um trabalho, inclusive, sobre a forma como ele chegava nessas traduções, assim, inclusive, obviamente, com muita transcriação. Então dá para sentir também a linguagem dele nas traduções que ele fazia. Mas ele também trabalhou, né, porque as pessoas falam assim, como é que é? A gente fica pensando a hora, a gente olha assim, mas tinha que se pagar as contas, né? Então ele também, nessa época, ele foi importante para o início da publicidade em Curitiba. Até porque não existiam universidades de publicidade e se chamavam criadores para fazer, né, essa parte criativa e de escrita. E tanto meu pai quanto minha mãe acabaram trabalhando muito com publicidade, né, por conta disso. Então tem uma parte que foi direcionada até para mostrar que tem, assim, alguns trabalhos, ele fez aqui propositivo, etc. Mas tem slogans, assim, que até hoje a gente ouve e que foi ele que criou. Por exemplo, a Galvão agora acho que acabou de mudar. Mas até pouco tempo atrás era a Galvão acha fácil o imóvel que você acha difícil. E que é dele. E estava sendo usada, tipo, há mais de 20 anos, de tão bom que a Galvão nem... Mais de 20 anos? Não, mais, né? Mais. Bem mais. No seminário ele foi, na verdade, porque ele queria estudar. Ele tinha uma paixão muito grande por estudo e etc. Ele gostava muito de ler e ele tinha um irmão mais novo, o Pedro, que era 4 anos mais novo, e o Pedro não deixava ele estudar. Ele pedia para as minhas tias-avós colocarem ele em cima do guarda-roupa, às vezes, para poder ficar lendo, para o irmão não atrapalhar. Ele ficou no Mosteiro São Bento, recluso durante um tempo. Então aqui tem vários esboços, mas muito também voltado para a coisa da linguagem. Tem inclusive redações dele, explicando por que ele é um cara, por que ele é humanista, assim. Dá pra ver a precocidade dele, assim, no texto, da qualidade da redação dele, explicando por que ele é um apaixonado por línguas, assim, né? Ou seja, na verdade ele tinha desde muito cedo uma clareza em relação ao que ele queria, em relação ao que ele efetivamente tinha que fazer. Essa origem da cultura oriental para ele, que é o fato dele ter entrado em contato com o Aldo Lubes, que ainda dá aula. E o Aldo é um argentino que chegou no Brasil e precisava de aulas de português. Meu pai já era referência como professor nessa época. E o meu pai, porque o meu tio gostava muito de lutar, praticar karatê, indicou o Aldo. E o Aldo falou, olha, eu troco aulas de judô e karatê por aulas de português. Então ele se sobressaiu muito, principalmente no judô. Ele virou faixa preta de judô. E isso fez também com que com as filhas ele tivesse uma relação diferente, porque ele teve 2 filhas, né? Teve um irmão, mas o meu irmão faleceu. E aí com 2 meninas em casa, ele queria exercer a sua função de pai e não estava nem um pouco preocupado com as questões de gênero, e casado com uma feminista, que a minha mãe era. Então, assim, ele brincava de judô com a gente, era assim, de passar na sala, ele pegava e... assim, caiu bem hoje, sabe? Era uma coisa assim, e carrinho, e jogar a faca na parede, que ele sempre sabia fazer a faca fincar na madeira, coisas assim, que pra ele era assim, tudo bem que nós éramos meninas, mas como pra ele não ia entrar no mundo feminino, a gente que entrasse no mundo masculino, que tava tudo certo também. Então me botou pra fazer judô, da pressa. Acabei fazendo judô por causa dele. E também ganhou vários prêmios, participou de concurso, viajou, enfim, até o meu avô todo orgulhoso, né? O militar vendo o filhão ganhando os campeonatos de judô. E nesse canto daqui tem a parte que é muito engraçada, que ali tá, assim, tá sugerido, porque quando ele era esse moleque que chamava atenção, em Curitiba o que estava em grande destaque eram os contos por causa de Dalton Trevisan. Na Boca Maldita, o Dalton ficava lá, e os contos, e o vampiro, e a coloquinha, e o Paulo queria uma coisa extrema, havia poesia de uma forma muito mais
transgressiva. Então a saída para ele foi acabar com o Dalton, acabar com o conto e sair falando pior do que a Boca Maldita poderia falar mal de qualquer pessoa. E antes que a Boca Maldita acabasse com toda a contracultura que estava surgindo em Curitiba, ele saiu quebrando tudo. E ele era um cara que saía de calça vermelha, cabelo comprido, era xingado na rua. E ele não tava nem aí, então ele tava de cabeludo ali. Então ali tem inclusive a matéria do Paulo falando muito mal do concurso de contos que teve. Fez uma passeata contra o conto em Curitiba, em plena 15. E do lado, de propósito, ironicamente, eu coloquei o livro que ele escreveu de contos. Bem de propósito. Porque o que aconteceu? Durante a vida, ele cometeu contos. Então ele tava lá, ele tinha uma disciplina muito grande de escrever todos os dias da vida dele. Nem que fosse um poeminha, nem que fosse uma frase, nem que fosse uma ideia, ele escrevia. Então, no meio disso, ele acabou cometendo contos esparsos que no final da vida ele reuniu para virar um livro chamado Gozo Fabuloso, que foi um dos livros que tinham se perdido, e esse livro que ia ser incinerado. Aí tem esse espaço, é um espaço que eu acho que é bem interessante assim para ver, porque o catatal, no final das contas, é muito louco, assim, porque você imagina que um escritor vai começar a esboçar suas coisas para daí no final, lá na sua grande maturidade, escrever sua obra-prima. E o Paulo, a primeira coisa que ele fez na vida dele foi escrever a obra-prima dele, que é o Catatal. E é a obra-prima no sentido que, assim, é um livro que ainda tem diversos estudos sobre ele, tem grupos de estudos em Curitiba, inclusive, estudando. O livro demorou 8 anos para ser feito. Primeiro surgiu do Descartes com Lente, que foi escrito por um concurso, um livrinho bem pequenininho, tem a estrutura inicial. E ele começou a escrever, e virou Catatal porque era um livro que o meu pai ficava mandando para baixo, para cima, com os originais, né? Era tudo, cada versão que ele fazia, ele colocava embaixo do braço, ia mostrar para os amigos, ia contar, ter ideia dos lugares. Chegou uma hora que 8 anos depois, quando ele iniciou o Catatal, ele ainda não estava com a minha mãe. Quando ele estava finalizando o Catatal, eles já estavam juntos. A minha mãe percebeu que o livro precisava ser abandonado e não terminado. E começou, e ele chegava, fofa, vem cá ver o que eu fiz, olha como é que tá essa página. E a minha mãe começou a dizer assim, puxa, que legal, me entrega aqui. E começou a esconder as páginas dele para que ele efetivamente parasse de escrever o livro, porque, enfim. Mas é um livro que é bem interessante e eu recomendo para quem tiver curiosidade de ler, não encarar como um livro tradicional. Assim, minha mãe brinca de ler como um oráculo. Assim, você pega uma página, abre e, né, que se divirta. Ele mesmo fala assim, não tem guia, virem-se, né? É um pouco isso, assim. Daí aqui estão os originais, a gente, né, colocou os originais desses que foram... Essa é a versão já raptada pela minha mãe, final. E nesse período já tinha essa questão que o Dico fala que eu fiz as fotos do livro e tal, para o lançamento do livro do Paulo. Ele tá pelado porque esse é um livro independente. Então a gente olha assim, o grande Catatal e tal. Nenhuma editora ia se interessar pelo Catatal naquele período. Então a ideia do Dico foi tirar a foto dele pelado, que era assim, o Paulo Leminski ficou assim para escrever esse livro. Então ele bancou toda a edição do bolso, não tem marca nenhuma de editora. Os amigos que trabalhavam em editora na época, o Paulo Vitor, um monte de amigos foram ajudando ele a pensar em diagramação e capa, enfim, né? E, enfim, ele bancou a edição toda do bolso. E aí depois foram feitas outras edições, ainda tem uns esboços de brincadeiras que acabaram entrando no Catatal também. E eu acho que ele tinha, eu não sei, isso é uma elucubração minha, tá? Que ele tinha essa necessidade de ter a experiência do objeto livre com as coisas dele. Porque o que ele fazia era isso, ele pegava, escrevia os poemas, digitava e tinha o trabalho de cortar e fazer esses cadernos com diagramados, né? Que você vê o poema diagramado. E aí a parte musical, que é uma encrenca que é toda comigo, porque nessa coisa de cuidar da obra, a gente acabou tendo que dividir muita coisa, muita demanda de digitalização, de recuperação de trabalho, de autorização de coisas que fazem, etc. Então, a parte musical, justamente por causa disso que eu estava falando, porque a parte de literatura é um trabalho solitário, você pode produzir, entrega na mão da pessoa e a coisa vai.
A parte de música é muito diferente, né? Se você não se coloca à frente do seu trabalho, não se coloca como cantautor, etc., muitas vezes as pessoas nem sabem que você é compositor. Ele fazia essas fitinhas aqui, saía gravando as músicas dele enlouquecidamente para todo mundo que vinha para Curitiba. E até porque esse contato com essas pessoas de fora até é engraçado, porque chegou uma hora que ele não procurou ninguém, né? O Caetano e a Gal chegaram lá em casa, assim, de táxi, né? As pessoas olhavam e falavam, né? O Ali Salomão falava, meu, se for para Curitiba, você tem que ir na casa de Leminski. Daí ele chegava de táxi lá, o povo e tal, e via, mas mostra aí as tuas músicas e tal. Ele também estava antenadíssimo com uma coisa que estava acontecendo em São Paulo, que eram os moleques universitários muito loucos que gostavam de música erudita, que nem ele, mas dodecafonista, etc. Meu pai também gostava do Schönberg, ele gostava de umas músicas de vanguarda também eruditas, não só dos romantistas. Ele gostava de umas coisas bem de música contemporânea mesmo. E ele viu que tinha uma molecada misturando essas músicas com música popular brasileira, que era o pessoal da vanguarda paulista. Então principalmente o Itamar veio fazer um show no Paiol em 83, e eles trocaram trabalhos, assim. O Itamar jogou As Próprias Custas, e em troca levou um livro da Alice e um livro do meu pai. E o Itamar, sem falar nada, saiu musicando coisas deles, e depois sentaram, fizeram parceria juntos, bem mais a minha mãe. Mas o Itamar, a relação do Itamar com o meu pai era muito interessante, assim, porque o Itamar aparece... O meu pai aparece mais até como referência para o Itamar até do que como parceria. Então, assim, tem umas 3 músicas do Itamar que ele cita meu pai no meio, tipo, Leminski e Maltner, né? Tu tem lido e ouvido, sempre tem uma coisa assim. E o Itamar sempre falava o quanto foi importante essa questão da linguagem, da letra, da música, como criou uma outra importância para ele a partir do momento que ele entrou em contato. Então, na verdade, ele estava lá, assim, estava importante para o início do rock em Curitiba e da questão da música brasileira, toda do Marinho Galera, movimento Mapa, do pessoal do Rio, né, Caetano gravando, etc. E também fundamental para o pessoal da vanguarda paulista, porque era o pessoal que estava ligado à letra, do Tati, ligado à letra, ligado à música, então também, enfim, bem onipresente, apesar de ninguém saber que ele está ligado à música. Isso é muito louco, né? Ninguém não, mas pouca gente sabe. E tinha uma editora chamada Grafipar, que inclusive trabalhava o Seto, que, né, na virada teve uma grande homenagem para o Seto, que faleceu, que era um grande ilustrador, um grande artista plástico em Curitiba, e várias outras pessoas. E eles tinham, né, em revistas, várias revistas, e um dos segmentos que eles tinham era de revistas eróticas. E aí eles, quem que a gente vai chamar para fazer o roteiro? Que era para fazer história em quadrinho. Ele tinha umas fotos dos carinhas lá, não sei o quê. Não, mas quem que a gente vai chamar para fazer o roteiro dessas histórias? Tadã! Então chamaram meu pai e a minha mãe para fazer, mas é muito engraçado, porque até aí eles não conseguem sair da coisa da erudição. Então, assim, tem uma das histórias eróticas que é o Júpiter encontra Vênus, lá, que é... E ó, deixa eu falar pra vocês, que eu fiz questão, eu grudei, por isso tá torto, eu que colei lá em cima e tal, aquele negócio. Foi o maior chamariz que eu já vi pra criança, que eu já vi na minha vida. A primeira coisa que aconteceu na abertura da exposição foi os filhos da Lu, que são meus afilhados, com o meu filho que tem 5 anos, a minha sobrinha que tem 8. Quando eles leram isso aqui, gente, assim, era uma correria, e uma correria completamente organizada, porque um ficava assim, de butuca aqui na cortina, falando, tá limpo, fica aí, tá beleza. Aí vi alguém, saiu com aquela cena que aparece, criança correndo, gente, era com certeza correndo aqui. A gente pode entrar? Não sei se tem mais de 12. E essa própria editora, Grafipar, Então, Anãozinho do Bordel. Gente, esse Anãozinho do Bordel, pra mim, foi uma questão à parte nessa exposição. Porque minha mãe falou, cara, tem que ter o Anãozinho do Bordel, mas a gente perdeu o Anãozinho do Bordel. Aí eu procurando outras coisas, não sei porque, lá nas caixas dele, e aí eu mandei, gente, achei o Anãozinho do Bordel. E aí as coisas já estavam sendo mandadas pra gráfica, e para tudo, achei. Aí o Theo digitalizou,
aqui, o Senhor do Olimpo, da Terra do Sagitário, Júpiter com os seus poderes. Acho que tá todo mundo mais interessado em ler todos. É todo em torno da música Essa Noite Vai Ter Sol, porque foi uma composição, letra e música do meu pai, que foi gravada pelo Arnaldo Antunes. Sabe qual que é? Acenda a lâmpada às 6 horas da tarde, acenda a luz dos lampiões, inflame a chama dos salões, fogos de línguas de dragões, vagalumes, numa nuvem de poeira de neon, tudo claro, a noite assim que é bom. A luz acesa na janela lá de casa, o foco lá no beco e um farol. Essa noite vai ter sol. Então por isso que tem esses elementos todos aí. E é uma música que ele fez, uma das primeiras composições dele, não a primeira, mas foi bem no início. E foi porque minha irmã nasceu. Então toda essa coisa de dar a luz né, o poeta, gente, a pessoa tá lá na madrugada, a mulher dá a luz, pronto, acabou, essa noite vai ter sol e faz a música. Em Curitiba, muitas pessoas vêm e ficam me falando, onde que eu vou pra ver? E eu fico lá. Vai na casa que ele morou na infância lá no circuito. E aí, eu acabei montando esse mapinha afetivo, né, com vários lugares assim, desde Póstumas, né, porque tem a Pedreira ali também, assim, com os pontos para quem quiser, porque muita gente, eu acho que eu nunca tinha visto isso, principalmente com as coisas do pai, mas não sei se no mundo foi assim, muita gente que tá vindo para Curitiba para ver essa exposição. Então, né, Pipol? Pipol acabou de chegar de São Paulo. Ele é um. Isso. E que eu acho que é interessante, assim. Meu sonho é que tivesse assim, uma plaquinha em 2 lugares, 3 lugares, para as pessoas pararem, terem esse impacto de falar, cara, o cara viveu aqui, sabe? Para não ter essa coisa de desconectar a cidade dele, porque é tão fundamental, né? Porque era muito próximo de onde eu vivia, na Vicente Machado, no colégio, né? E as faixas da tarde. Mas eu também nasci nessa casa, mas já, tipo... Ah, você tá brincando? Sério? Meus avós eram... O Paulo era inquilino dos meus avós. Sério? Então é com você que eu tenho que falar! Não, eu vou ir lá E todo mundo tem uma história com ele, né? Isso que é Todo bacana, né? mundo! Ah, eu fiz isso aqui. Só que assim, é das mais variadas, assim. Então, desde o cara que estudou no Colégio Paranaense, deve estar nessa foto aqui, que daí é um barato, você vê e tal, histórias de criança, até gente que cria coisa. Que é muito louco você ser filho de um cara, você tem todo um luto pessoal e você tem que encarar um luto eterno coletivo. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que são mais novas que eu, que entro em contato com a obra e falam, meu, a falta que o teu pai me faz... Eu falo, gente, você nasceu e ele já tinha morrido, que falta? Mas é uma falta... uma falta por tudo isso, por uma cultural, exato. Então é assim, por isso que é uma luta eterna. Então imagina para as pessoas que conheceram. Meu biso polaco, o que dá uma certa confusão, né? Porque tipo, 100 anos, alguém leu 100 anos de solidão, 100 anos de solidão é a minha família. Porque aqui na foto tá o meu bisavô, que é Pedro Leminski, com o meu avô, que é Paulo Leminski, o nome do meu pai de registro é Paulo Leminski Filho. E um dos irmãos dele é Miguel. Aí aconteceu que daí o Paulo casou com a Áurea e deram o nome do filho de Paulo e Pedro. E o Paulo resolveu dar o nome da filha de Áurea e do outro Miguel. Enfim, e daí eu que fugi da casinha, dei nome de Estrela, acabei pegando o outro que é Leon Miguel. Enfim, bem cheio de solidão mesmo. E é muito importante também, porque assim, dessas coisas de influências, né? O Pedro, no final das contas, apesar de ter atrapalhado meu pai em umas coisas, ele foi fundamental para o meu pai querer aprender a tocar violão. Porque enquanto meu pai estava lá, super envolvido com letras e tal, meu tio já estava tocando violão, etc. E meu pai falou, não, eu quero aprender esse negócio. E aprendeu de maneira autodidata, já saiu compondo e compunha com o irmão. O Pedro foi bem importante também. O Pedro também é um cara que não se conhece. Uma parte das músicas do Blindagem, inclusive,
exposição dele também, muita gente não conhece. É um trabalho muito, muito legal, assim, músicas lindas. Pedro. Você está feliz com o resultado da exposição? Muito feliz. Na verdade, já que botou no mundo, agora que eu vou percebendo também a amplitude do negócio, né? Primeiro a gente enlouquece, depois vê no que dá. É um pouco isso, assim. Primeiro a gente fez e agora a gente, inclusive, está descobrindo coisas que a gente acertou, que a gente nem tinha exatamente a intenção, mas que acho que só o fato da gente ter feito com essa intenção de expor essa multiplicidade, assim, eu acho que já foi responsável pelo montão de coisas, assim, um montão de acertos. Deu muito trabalho? Muito. É que é maluco, porque você deu trabalho montar a exposição. É um trabalho da vida inteira. Há anos a gente está montando essa exposição e a gente não terminou de montar essa exposição. Essa exposição não vai ser terminada nunca. Ela sempre vai virar outra e outra e mais coisa. Daí tem relatos de pessoas que vêm e contam, né, que por exemplo, a mãe vendia o milho para as galinhas. Tudo isso vai fazendo a coisa crescer, né?